Paulo Freire fala de libertação social, mas a libertação social é suficiente para a gente se libertar do medo? Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Eu posso falar como criança, como aprendiz, porque eu já fui criança, já fui aluno na escola pública, já fui aluno de universidade e me senti oprimido, podemos dizer assim. Eu posso falar, então, como criança, um aprendiz eterno neste universo, nesta vida, porque se eu falar como educador, vão dizer que eu não tenho as credenciais. Faz muitos anos que eu trato de cultura zen. Foi esse o nome que eu dei. Eu acho importantíssimo, necessário, falarmos sobre isso. O que isso significa? Meditação. Que coisa é essa? Qual é a importância disso? Durante todos esses anos de escola, eu não aprendi nada sobre meditação. Eu fui aprender isso na cultura que eu consumia. O que eu chamo de cultura zen tem como uma das maiores referências um educador filósofo indiano falecido em 1986, Jiddu Krishnamurti. Ele girava o mundo falando sobre aquilo que eu chamo cultura zen. Ou seja, a importância do autoconhecimento. Ele tratava de uma certa revolução psicológica. Ele falava muito de meditação. O que é? Para que serve? Dentro dos reais problemas humanos, dentro dos reais problemas da sociedade. Assim como o nosso educador brasileiro, Paulo Freire, também propunha uma educação de libertação, de amor, de justiça social. Ambos falavam de uma educação amorosa e libertadora. Mas existe muita diferença entre seus pontos de vista. Paulo Freire, como todos nós já sabemos, ele falava muito sobre as estruturas sociais de opressão contra os oprimidos. E Krishnamurti falava sobre o condicionamento psicológico. Na verdade, toda a visão oriental da filosofia não dualista, da sabedoria, do Zen, dos meditadores, gira em torno dessa percepção de que há condicionamentos psicológicos que são a raiz de todos os problemas. Sendo Krishnamurti um dos tantos porta-vozes desta visão de mundo. Qual visão? A visão de que você não vai mudar o mundo sem antes compreender a mente que cria esse mundo. Você não vai mudar o mundo politicamente sem antes conhecer a própria mente que idealiza esse mundo que você está tentando mudar. Então, quando se fala em meditação, eu mesmo já fui muito ridicularizado. Quando se fala em meditação, parece que é algo tão delicado, bonitinho, sutil, frágil demais, e que tem lá a ver com a sua terapia, mas não tem nada a ver com os problemas reais que a humanidade enfrenta, que a sociedade enfrenta. Pois bem, saiba que meditação é tão delicada quanto um bisturi e tem uma precisão cirúrgica em tratar dos reais problemas que se refletem na sociedade. É preciso uma força tremenda, uma inteligência profunda para observar a realidade sem nenhuma distorção. Distorção por parte de sentimentos, emoções, ignorância, condicionamentos e ideologias. Identificação com aquilo que é irreal. Meditação não é terapia e nem uma espiritualidade alternativa. Não. Meditação é atenção plena, é autoconhecimento, percepção precisa. Essa percepção
não está olhando exatamente o mundo e os problemas do mundo, mas sim a sua própria mente, o seu comportamento, os seus pensamentos, os seus sentimentos, emoções. Onde isso tudo começa a evoluir, onde isso tudo nasce. Essa energia, ela precisa ser observada com muita consciência, presença. Você tem que testemunhar toda essa energia interior, porque se você não observar direito, essa energia vai sair de você como se fosse uma fumacinha de chaleira e vai ser usada por mecanismos que não vão se importar se você sabe lidar com a sua raiva, com a sua ambição, com o seu medo. O tal do sistema opressor vai simplesmente usar esta sua energia inconsciente, desapercebida, para fazer girar engrenagens de uma máquina externa a você. Paulo Freire aponta para um método pedagógico. Krishnamurti, ou a cultura Zen no caso, não acredita em métodos pedagógicos porque eles criam repetição. E essa repetição cria identificação. Isso cria condicionamento. E isso definitivamente não é liberdade. Meditação é observação do pensamento. É observação da mente, de como isso tudo funciona. Porque isso tudo funciona, se forma de uma maneira muito sutil, que se você não estiver atento, você vai cair nas armadilhas dos condicionamentos. Meditação é uma atenção plenamente absoluta e perfeita de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Meditação é uma percepção de como nascem os nossos pensamentos e uma consciência de como as nossas emoções estão acontecendo dentro de nós. Porque exatamente as nossas emoções, os nossos pensamentos serão deturpados naturalmente por qualquer forma de metodologia pedagógica que se propõe a trabalhar apenas com essa energia transbordante. A meditação, ela não pode ser ensinada com metodologia nenhuma. Ela tem que ser uma experiência. Ela tem que ser vivenciada. Ela é uma cultura. Por isso eu chamo cultura Zen. Ela tem que ser uma prática. E se ela não for uma prática, se a gente não tiver a cultura da meditação, naturalmente, tudo que acontece externamente e internamente, dentro da nossa mente, das nossas emoções, na sociedade, tudo acaba virando uma engrenagem inconsciente que vai nos chamar muito a atenção para problemas que a gente não vai conseguir resolver de jeito nenhum, simplesmente porque a gente não está percebendo a origem de tudo. Então, todas as técnicas, metodologias, ideologias, elas erram porque elas não estão prestando atenção no fundamental, que é o ser humano, que é a mente humana. E sabe o que é o problema real para o ser humano? O medo da morte, a ambição, o desejo, a inveja, a comparação, a ansiedade. E essas palavrinhas essenciais, existenciais, dá a impressão que elas naturalmente fazem surgir pensamentos de opressor e oprimido. Então, começa-se a trabalhar a conscientização social, a injustiça social do opressor para com o oprimido. E o medo existencial é totalmente ignorado da equação, não é? Paulo Freire, então, ele traz para a educação os conceitos para a conscientização das classes opressoras e classes oprimidas, para que através dessa conscientização tudo possa ser melhorado. E já para Krishnamurti, ele rejeita logo de cara essas comparações, essas categorizações de opressor e oprimido, e seja lá o que for, porque
Esse é exatamente o truque da mente. A identificação com qualquer um desses grupos ou outros grupos vai fazer com que sua mente vire uma engrenagem desatenta que funcione apenas segundo este ponto de vista, que já é um erro por si só. Por quê? Porque você não está prestando atenção no que vem antes, que é o seu medo existencial. Essas identificações, elas geram conflitos. Elas nunca vão se resolver por nenhum caminho social e político. Não vão. Porque são questões existenciais mais profundas. Então a meditação, a cultura zen, é como se fosse uma alfabetização emocional e uma alfabetização de percepção. Você não aprende a ler apenas as sílabas, as letrinhas, mas você também aprende a ler as suas emoções quando elas surgem, os seus pensamentos quando eles roubam a sua energia, porque praticamente é isso que os pensamentos fazem. Requer-se muita energia concentrada para a meditação. Mas o pensamento vai lá e rouba essa energia. E o que é pensamento? É um devaneio, que se transforma em ideologia facilmente. E o pensamento, ele rouba a tua percepção para que você se identifique com ele. Então você não vai encontrar apenas o X da questão lá nas contas de matemática. Você precisa encontrar este X da questão, o X interior. Quem é o eu que está aprendendo? Quem é este eu que tem medo do futuro? Que se sente oprimido na sociedade? Por quê? Da onde vem esta sensação? Se você reagir ao mundo externo sempre, se você culpar o opressor, seja lá quem for, você vai estar criando conflito. Um conflito externo e principalmente interno. Agora, se você prestar bem atenção em toda essa energia conflitante dentro de você, que ela não começa com os opressores, ela começa com você emprestando seus brinquedos. São coisas muito naturais. A raiva, a inveja, o ciúme. São coisas muito naturais, muito profundas, existenciais. Se você prestar atenção nestas essências, você vai estar harmonizando o seu pensamento, a sua emoção, a sua percepção. Esta mente atenta é que gera a verdadeira inteligência. Então, eu proponho base. Eu não proponho militância, nem isenção. Eu proponho base, consciência interior. Sem esta consciência interior, a sua mente estará em conflito internamente e externamente para sempre e nada vai resolver nunca. Na verdade, essa identificação com classes, com oprimidos, ela gera mais desconforto ainda, cada vez mais, porque a partícula chamada ego é aquela que se identifica com uma coisa ou outra. Este ego nunca vai ficar em paz, porque é da natureza do ego o conflito. Então, resumindo, para Paulo Freire, a educação é um ato político que visa a conscientização das classes opressoras e das classes oprimidas, para tentar resolver esse problema. A educação para Paulo Freire nunca é neutra, ele está sempre educando o aluno para que ele tenha essa percepção, para que ele se liberte dessa opressão e busque uma justiça social, não é isso? Para Krishnamurti, um dos grandes mestres da cultura zen, os problemas do mundo nascem antes dentro de cada um de nós, na nossa mente. E a educação foca no autoconhecimento para libertar o aluno do medo, da ambição, do ciúme. Como é que se liberta? Compreensão, meditação, autoconhecimento. E a liberdade, ela não é estabelecida pela justiça social. Um dia, quem sabe? Não. A liberdade é instantânea. No momento em que sua percepção aflora, você está livre
de todos os condicionamentos. Todos os métodos políticos, sociológicos de se procurar a justiça são condicionamentos, são ideias, são fantasias, são conflitantes, eternamente conflitantes. Não constituem-se de sabedoria. E o papel do professor na cultura Zen é ajudar o aluno a se conhecer. A ênfase total é no autoconhecimento. Isso é liberdade. Eu sempre senti isso desde que eu era criança, jovem, adolescente, na escola, na faculdade, que eu larguei logo. 1 ano de faculdade foi o suficiente para mim sair. Porque não estava acontecendo o exercício de me ajudar no meu autoconhecimento. Todas as minhas questões existenciais foram sempre ignoradas em favor de uma visão muito superficial e de me tentar transformar num instrumento político muito inconsciente, automático. Então eu percebi isso na pele. Esta é a minha visão e a minha proposta. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre como eu pretendo compartilhar mais sobre cultura Zen para com os pais educadores, com as escolas e quem mais se interessar pelo assunto. Até o próximo vídeo!